Vamos começar falando de COP30. Jovem Pan, na COP30. Na COP30, outras pastas do governo federal, além do meio ambiente, estão aproveitando a agenda climática para promover os seus programas. Hoje, o governo federal está lançando um plano na área da saúde em Belém. Vamos conversar então com o Bruno Pinheiro, que está acompanhando todas as informações e vai trazer para a gente agora. Bem-vindo, meu amigo. Ótima tarde a você, Evandro, nossos analistas, quem nos acompanha, ao José Maria, também na capital federal. Zé, estou quase voltando, estou com saudade já, vou levar uma cachaça de jambu para você também, para aproveitar os próximos dias aí no final de ano, viu? Agora, falando sobre coisa séria, Evandro, sobre esse lançamento aqui do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, hoje um pouco mais cedo, de um fundo. O ministro, numa conversa exclusiva com a Jovem Pan, ele revelou a importância de também se ter um fundo para que possa investir na saúde, inclusive nessas situações de uma crise climática que possa complicar de fato essas ações, e essas vítimas são socorridas, são levadas para um hospital. Há necessidade então de um fundo, e é o que tem se discutido aqui, justamente essa iniciativa para que possa financiar algumas ações, não somente do governo federal, mas situações globais, ações globais, iniciativas que estão sendo discutidas aqui na COP30. Vamos ver, Evandro. A Amazônia brasileira, eu falo que ela é como se fosse o paracetamol do mundo. Se a Amazônia está protegida, a temperatura média do mundo cai. É como se fosse um antitérmico para não permitir a febre na temperatura do mundo. Ainda assim, Evandro, o ministro também relembra as ações, como na região sul, como no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que os hospitais ficaram cheios, ou seja, às vezes não tinham uma estrutura para receber essas vítimas ou até mesmo a consequência de um desastre. A ideia do governo é conseguir alavancar esse fundo nos próximos dias e que logo após este evento, a COP30, o Fundo de Belém receba esses valores para continuar investindo na saúde. Vamos ver. A crise climática é uma crise de saúde, antes de mais nada. As pessoas estão morrendo no Brasil e no mundo por conta de tragédias climáticas, por conta do aumento de doenças respiratórias relacionados, por exemplo, ao aumento de queimadas, dificuldade que as populações têm acesso. Aqui na Amazônia, quando tem a seca na Amazônia, as pessoas não conseguem ter acesso ao medicamento, a fazer a sua consulta. Não é só a mitigação. A gente precisa adaptar já os sistemas de saúde para salvar vidas hoje. Evandro, são diversas ações que vão acontecendo. Só para se ter uma ideia, são cerca de 100 eventos diariamente, reuniões simultâneas que vão acontecendo em diversas regiões aqui dentro da COP30. É uma sede muito ampla, muito grande, com várias salas, mas o nosso olhar também segue sobre essas negociações, a redução das emissões, o que será divulgado se lá no dia 21, na semana que vem, no encerramento, esse acordo será alcançado com as metas já divulgadas. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro? Um abraço para você. Não traga cachaça de jambu só para Zé Maria Trindade. Faça essa gentileza para todos nós aqui do nosso 3 em 1, meu amigo. Mande aqui para São Paulo também. Um abração para você. Ótimo trabalho. Isso vai evitar que o Bruno beba todas lá, né? E compartilhe com os amigos. Ô, Alangani, você entende que a Amazônia é o paracetamol do mundo? Você acha que essa região do país, ela se orgulha ou ela já está cansada de ser tratada assim? Olha, eu vejo que é o seguinte, a preservação pela preservação, Evandro, ela não faz muito sentido, né? Quer dizer, você tem que preservar, evidentemente, o meio ambiente, mas você também tem que trazer o desenvolvimento econômico para aquela região. Por quê? Porque as pessoas que vivem ali, elas estão numa situação muito diferente daquelas pessoas, né, do resto do Brasil, das grandes capitais, que se orgulham da Amazônia, né, e ao mesmo tempo estão nos seus confortos, e aquelas pessoas que vivem naquela região acabam numa situação de extrema pobreza. Então, não dá para a gente ter esse discurso muito idealizado da preservação pela preservação, sem levar em conta também o desenvolvimento econômico. É claro que muitas vezes conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental não é uma tarefa simples, mas eu acho que esse discurso está um pouco desgastado, sim. Você acha que está meio ultrapassado esse discurso, Piperno? Eu acho que o ministro ele comete um equívoco.
Veja, não é que a Amazônia, mantendo-se preservada e tal, ela vai reduzir, por exemplo, a temperatura do mundo. Vai remediar o mundo. Vamos lá, então, aproveitando o mesmo termo. Pois é. Então, eu acho que o ministro cometeu equívoco. Eu diria que é importante, sim, para que a temperatura média não se eleve, até porque há metas para isso, mas não que vá diminuir. Pode, talvez, estabilizar. Agora, eu diria que, no caso da Amazônia, é preciso que a gente entenda que a Amazônia tem, pelo menos, 2 tipos de realidade. Você tem populações urbanas, as cidades amazônicas, Belém mesmo é uma metrópole amazônica, da mesma forma que você tem populações indígenas, povos originários, né, que eles defendem a preservação total. Eles querem que aquilo seja mantido e, inclusive, que os governos, as autoridades, os governos, porque aí eu estou falando das 3 esferas, ajude a conter, por exemplo, os invasores, garimpeiros, sobretudo, né, e também os grileiros. Mas querem desenvolvimento econômico também, muitos deles. Olha, eu diria para você, Alan, claro que se alguém oferecer dinheiro para eles, eles vão acabar aceitando. Agora, eles não estão lá, por exemplo, querendo vender áreas onde seja possível extração mineral. Eles não estão, aliás, muito pelo contrário, né? Eles lutam para preservar isso. Agora, então, uma população que mora, por exemplo, em Porto Velho, ela tem um interesse diferente dessa população que mora numa reserva indígena. É isso que as autoridades, às vezes, não se atentam. É para isso que elas não, né, às vezes cometem equívocos. São realidades diferentes. Eu só faço uma distinção. É porque assim, as autoridades têm mania de falar, nossa, essa é uma região grandiosa, que tem 50 milhões de habitantes, etc. Mas normalmente é o que eles dizem. Né? É que você olhou de maneira, eu falei o número errado? Será? Não, é isso mesmo, 50 milhões de habitantes. Mas aí, ao fazer isso, eles generalizam, né? Porque embora seja a região amazônica, e é justamente por ter 50 milhões de habitantes e muitas cidades e áreas diferentes dentro de uma mesma região que você precisa olhar para elas também de maneira separada. Então, se você tem uma capital, provavelmente ali as pessoas busquem mais desenvolvimento, empregabilidade e outras situações. Se você tem as áreas maiores de preservação ambiental ou dos povos originários, aí você tem que focar com uma outra política pública. Mas ao generalizar e colocar como paracetamol do mundo, de certa forma você também unifica e principalmente tira a responsabilidade daqueles que estão lá fora. Porque não dá para o Brasil também ficar remediando as cagadas que os outros países fizeram lá atrás e fazem e, de repente, querem colocar ou sanar tudo isso com o nosso paracetamol. Fala, Gani. Desculpa, não, Evandro, não, isso é uma distinção rapidinho. É que é o seguinte, muitas vezes as ONGs, né, acabam falando por uma população e ali é o discurso da ONG, não necessariamente também é o discurso da população, né? Então a ONG lá pela preservação, e vamos lembrar que isso é um grande negócio, porque muita ONG recebe muita grana em cima disso e muitas vezes não representa o discurso da população. Porque o que a gente ouve, né, da população que vive nessas regiões é que é justamente assim, ó, tudo bem, estão preservando, mas e a minha vida? Eu quero que minha vida melhore, porque também a pobreza não é uma degradação ambiental, mas é uma degradação do ser humano. Só uma coisa, eu tenho citado muito nos últimos dias a história da BR-319, né, que liga lá Porto Velho a Manaus, porque quem mora em Porto Velho e quem mora em Manaus que é essa ligação. Até porque são cidades que ficam relativamente isoladas. Em compensação, as populações, sobretudo as populações indígenas que moram no meio da floresta em áreas mais ou menos próximas a essa rodovia, não querem. Por quê? Qual é a suspeita? Qual é o temor deles? É que asfaltando você vai levar um fluxo indesejável e aí, inclusive, facilitar o trabalho de quem vai lá atuar com garimpo, essa coisa toda. Então, são interesses divergentes. E a gente também tem que tratar todo esse tema com bastante bom senso, porque a gente vive numa bolha, né? É muito simples a gente aqui em São Paulo, capital, ou em Brasília, em outras regiões do país, querer dizer o que é bom ou não para determinada região. Então, por isso que a gente faz esse debate aqui no 3 em 1 também, para colocar opiniões divergentes, críticas, mas que façam as pessoas pensarem para além dessa bolha que elas e nós vivemos. Fala, seu Zé Maria Trindade. Olha, essa fala, ela é
antiga, é uma visão de fora para pessoas que moram lá. Certa vez eu ouvi uma palestra muito interessante, né, de um ceguinho, uma palestra bem-humorada aí em São Paulo, e ele explicando as dificuldades de um deficiente na capital, ele falando inclusive dos postes que a gestão de São Paulo, a prefeitura, colocava na rua para proteger o pedestre. Ele dizia que parecia que tirava a medida ali da intimidade do homem ao chão e colocava o poste que acertava direitinho o pobre do deficiente. E aí ele dizia na palestra bem-humorada que um dia ele parou no sinal e que as pessoas atravessaram ele para a Avenida Paulista para um lado, quando chegava do outro lado, o outro pegava ele para o braço e atravessava para o outro lado, chegava do outro lado e ficou assim parte do dia atravessando isso. Ele falando de uma maneira bem-humorada. O que eu me lembrei disso? É preciso perguntar se o cego quer atravessar a rua, é preciso perguntar se os habitantes da floresta, se os moradores, se os ribeirinhos querem esse tipo de tratamento. Paracetamol é para atacar o sintoma e não a causa. Em vez de paracetamol, é preciso antibiótico, é preciso vacina para impedir a doença vista aí. Essa doença existe. Hoje, um ser humano na região amazônica vale menos do que uma árvore, do que um animal, por exemplo. Eu tenho conversado muito com moradores da região, representantes aqui, governadores que me dizem o seguinte: o governador, por exemplo, do Amazonas, grande estado, o maior estado do Brasil, sabe o que ele administra? Manaus. Saindo dali, o que é? Não sei eu esqueci os números. Não sei quantos parques, não sei quantas aldeias indígenas, áreas, reservas indígenas, parques florestais, reservas florestais, né? Tem que existir, isso tem que ter, mas tem que pensar no povo, tem que pensar no ribeirinho que mora lá, que não sabe nem que diabo é cope. Acha que cope é um copo para tomar a água do rio, porque eles não têm saneamento básico, eles não têm acesso à cultura, não tem nada, e não pode ir progresso até eles e não pode trazê-los para o progresso, para você ver o tamanho da complicação. Os governadores, Cine, da região, dizem que administram menos de 20% do Estado. Exatamente, Zé Maria Trindade. E tem uma questão muito interessante, né? Que é você pensar que para esse tipo de evento, onde há discussões relevantes, você garante um investimento bilionário em pouco tempo, enquanto você tem nessas regiões e em outras partes do país, pessoas que sequer têm acesso ao saneamento básico. Exatamente. Morador, Cine. Que, Zé? Esse dinheiro não chega no morador. Pois é, não chega. Então, assim, não faz nem sentido você propor tantas regras relacionadas à conservação do meio ambiente, sendo que você não oferece para essa população uma das primeiras, digamos, estratégias de combate ou de manutenção, né, das propostas do meio ambiente, das políticas ambientais, que é o saneamento básico, porque ao garantir, né, que você tenha acesso ao saneamento básico, você de alguma forma também garante a preservação daquela área onde você mora, Langani. Não, exatamente, né? Aliás, o saneamento básico, você acaba resolvendo uma série de problemas, Evandro, porque a falta de saneamento básico, primeiro, ela está ligada a uma questão ambiental, porque quando você não tem saneamento básico, evidentemente, onde é que você vai acabar jogando o esgoto, né? Então você polui água, você tem toda uma questão de lixo, então vai muito além do que a gente imagina. Depois, você tem também problemas de saúde, porque o saneamento básico, né? Falta de saneamento básico, você tem doenças, né? Como cólera, entre outras gravíssimas. E aí, se a pessoa também está doente, você tem problemas de escolaridade. Então, veja, saneamento básico não é um problema difícil de resolver, também não é um problema muito caro. O problema é que não dá muito voto, porque cano passa debaixo da terra. Mas o impacto, quando você resolve o saneamento básico, você tem um impacto altamente positivo, Evandro, na saúde, na educação e no meio ambiente.